Fala, internautas! E aí, como é que você tá? Assistindo a gente pelo YouTube, assistindo pelo Facebook, pelo Instagram? Seja bem-vindo, de qualquer canal. Eu sou o Renato e a partir de agora nós vamos fazer o nosso culto em casa. Eu aqui da minha, você aí da sua. Nós temos louvor, ou nós teremos louvor. Nós vamos ter também a mensagem com a nossa querida Esther, lá de Carolina, no Maranhão. Dá um tchauzinho aí, Esther. Ela tá só esperando a hora de trazer a mensagem de Deus para vocês. Mas antes, nós vamos orar, entregar o nosso culto ao Senhor. Esteja você onde estiver, certo? Aí na sua casa, em algum outro canto. Se você chama pelo nome de Jesus, Ele se faz presente. Isso é que é maravilhoso. Então vamos apresentar esse nosso culto ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus vivo e onipresente, seja glorificado, seja engrandecido. Nós desejamos a vinda do Teu reino pleno, Pai, pleno, completo sobre nós, com a Tua vontade se fazendo em toda a terra como no céu, com a Tua vontade se fazendo aqui em nossa vida, Pai. Nós Te entregamos este culto. Vem com poder, usa a Tua serva Esther para trazer a mensagem que o Senhor deseja para cada pessoa que assiste agora, porque o Senhor, sendo esse Deus maravilhoso e poderoso como é, o Senhor fala de um jeito particular com cada pessoa que nos acompanha agora. E é isso que é maravilhoso, Pai. Pela mesma palavra, o Senhor atende várias necessidades, porque só o Senhor é Deus. Então nós queremos Te entregar este culto, desejar que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja agora se colocando em reverência diante do Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, e que o Senhor está com ela assistindo, sondando cada um dos nossos corações. Então, encha-nos com a alegria do Teu Espírito Santo. Essa é tão somente a nossa oração, porque onde o Senhor está, nada mais é necessário. O Senhor é suficiente. Então, vem sobre nós, Pai. Esse é o nosso pedido, Te agradecendo. Amém. Bom, nós vamos ouvir o louvor com a Rosa e o Severino, e logo na sequência, a Esther traz a mensagem para vocês. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é ouvir Tua voz em mim. A minha identidade, o meu valor, só encontro em Ti. Oh, diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim.
que seguro estou, se frágil me senti, e não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Tirei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, que não eu sou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Amém. Amém, aleluia, que belo hino que nós acabamos de cantar e eu espero que você tenha adorado ao Senhor aí onde você está. E nós acabamos de cantar, eu creio sim, eu creio naquilo que o Senhor diz sobre mim, naquilo que o Senhor diz a respeito de quem eu sou. Eu sou amado e é sobre crer que nós vamos refletir nesta noite. E por isso, desde já, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver aí na sua mão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14, nós temos um episódio do ministério de Jesus, né, um momento do ministério de Jesus, em que a fé foi o assunto central. Era o crer em Jesus como o Filho de Deus, foi o assunto central. Então, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz assim, Jesus voltou para a Galiléia, e aqui, nos versículos anteriores, estava falando sobre o tempo em que Jesus esteve em jejum no deserto, né, e no momento em que ele foi tentado pelo diabo, e ele acaba então de sair desse tempo de jejum e oração, né, e o seu tempo de tentação ali no deserto, e ele volta então para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava então nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue então o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas eles se perguntavam: Não é este o filho de José?
Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E ele continuou: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome por toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e todavia nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga então ficaram muito furiosos quando ouviram isso. Eles levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Até aí. E eu quero mais uma vez orar juntamente com você. Nós oramos iniciando esse culto. E mais uma vez eu quero orar junto com você, para que você continue com o seu coração aberto, para que o Espírito Santo ministre ao seu e ao meu coração. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é a verdade, e que o teu Espírito Santo, e somente o Senhor, ministra aos nossos corações. Que o Senhor fale a cada um de nós de maneira particular e peculiar, como o Senhor sabe fazer. Que o Senhor nos ensine a tua verdade, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que o nosso coração esteja totalmente quebrantado e aberto diante do Senhor, Pai. É no teu poderoso nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, esse momento do início do ministério de Jesus é um tempo em que, então, Jesus, como eu havia dito no início, ele acaba de sair do seu tempo de jejum, né, do seu preparo espiritual, e ele começa, então, a exercer o seu ministério, né, andando ali pela Galileia, e aí, então, ele vai para Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele foi criado, né? Jesus, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, aquele povo, né? Os nazarenos conheciam Jesus, eles viram Jesus crescer, né? E enquanto Jesus falava na sinagoga, ou seja, enquanto ele pregava, todos estavam muito admirados, porque era algo muito natural, né? As pessoas se admirarem com as palavras de Jesus e acharem algo realmente impressionante, verem a graça de Deus nas palavras de Jesus. Mas em determinado momento, né, eles se fazem uma pergunta. Eles começam a perguntar entre eles: não é este o filho de José? E eles então passam a olhar para Jesus somente para sua humanidade. Eles não passam, Jesus tinha acabado de se apresentar a eles. Quando Jesus ele terminou de ler o livro de Isaías, né, e quem quiser depois ler esse texto completo, está lá em Isaías 58, Isaías 61, o texto em que Jesus leu, e assim que ele terminou de ler, ele disse assim: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. E o que eles tinham acabado de ouvir? Eles tinham acabado de ouvir a revelação do Messias. Jesus, então, estava se apresentando a ele como o Messias que eles esperavam, né? Todos os judeus viviam esperando pelo Messias. E ali naquele momento, em Nazaré, na sua terra, né, onde ele cresceu, ele se apresenta como Messias. E ao invés daquelas pessoas crerem e olharem para o Jesus divino que é apresentado a eles, eles passam a olhar para a humanidade de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero refletir com você é sobre a nossa fé. Uma fé que se baseia apenas no natural, ela não é fé.
Aquele povo estava olhando apenas para o natural, para aquilo que era carnal, a humanidade de Jesus. Uma fé que se baseia apenas no natural não é fé. A Bíblia relata que por apenas 2 momentos Jesus voltou a Nazaré durante o seu ministério. Seus 3 anos de ministério, Jesus passou por Nazaré apenas 2 vezes. E infelizmente nessas 2 vezes, o que acontece em Nazaré é exatamente o mesmo episódio. A falta de fé daquele povo. Por quê? Porque os seus olhos estavam fechados para aquilo que era divino, seus olhos estavam fechados para a apresentação, né? Para conhecer aquilo que era divino, porque eles estavam olhando apenas para aquilo que era humano, para aquilo que era natural. E se nós retornarmos um pouquinho, né, em alguns capítulos no livro de Lucas mesmo, nós vamos encontrar um exemplo totalmente diferente de fé. A fé dos nazarenos estava baseada apenas naquilo que era natural, apenas naquilo que os seus olhos podiam ver. Só que um pouco antes, lá no capítulo 2, um momento em que José e Maria levam Jesus até o templo em Jerusalém para ser circuncidado, e esse era um rito que todos os bebês homens passavam, né, aos seus 8 dias de vida. No capítulo 2, a partir do versículo 25, relata a experiência de Simeão. Simeão, a palavra diz que Simeão era um homem justo, piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele aguardava a consolação de Israel. E aí, então, quando a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para naquele dia estar ali no templo em Jerusalém. E quando ele vê o bebê Jesus, quando ele vê, né, aquela criança sendo apresentada, diz que ele, movido pelo Espírito Santo, ele tomou o bebê nos braços, ele tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo assim: olha que palavras maravilhosas. Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória a Israel, o teu povo. Simeão, ele estava aguardando a consolação de Israel. Ele estava aguardando o Messias, como todos os judeus. Mas ele estava aguardando o divino. Aquele não era somente mais um bebê sendo apresentado, sendo circuncidado ali. Aquele era o Messias e ele creu na revelação do divino. Ele reconheceu a Jesus como Deus, como Salvador, como o Messias. E por isso, a partir desse ponto, nós precisamos nos lembrar que a humanidade de Jesus, ela não deve nos afastar do Pai, assim como aconteceu com o povo de Nazaré. Mas ao contrário disso, a humanidade de Jesus, ela deve nos aproximar de Deus, nos fazer nos sentir mais amado, como nós acabamos de cantar, e não nos afastar. Quando nós olharmos para o Jesus homem, Jesus humano, Jesus 100% homem, isso deve nos aproximar de Deus, nos fazer lembrar que o próprio Deus se fez um de nós, para que nós pudéssemos receber a salvação e com Ele estar eternamente na glória. Por isso, que nós possamos guardar esse primeiro ponto em nosso coração. Que a nossa fé não se baseie apenas no natural, mas que os nossos olhos e o nosso coração possam estar voltados também para o divino, para aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. E então, para que a gente possa ter essa revelação do divino, para que a gente possa conhecer não somente o Jesus 100% homem, mas também o Jesus 100% Deus, nós precisamos de algo que o povo de Nazaré não tinha.
E esse algo é exatamente a fé. Nós precisamos de fé para viver o sobrenatural, para ver o divino, para reconhecer o divino na nossa vida. Nós precisamos de fé. E ao conhecer e ao ver a falta de fé dos nazarenos, Jesus então dá 2 exemplos de fé para aquele povo que os enfureceu. Jesus fala exatamente a respeito de 2 gentios. E quem são os gentios? São todas as pessoas, todos os outros povos que não eram judeus. O povo judeu cria até hoje que eles são o povo escolhido do Senhor, a nação separada, e que eles são privilegiados, dizendo de uma forma muito popular para o nosso entendimento. Eles são o único alvo da graça de Deus. Mas se nós olharmos a Bíblia, nós veremos vários relatos de outros povos sendo alvos da graça de Deus. E nesse momento, então, Jesus dá 2 exemplos desses. Ele fala sobre a viúva, relatada lá na história em 1 Reis, capítulo 17, a viúva e o profeta Elias. E aquela viúva, ela não era judia, ela era uma gentia. Ela era a viúva de Sarepta, da região de Sarepta, em Sidom. E ele fala também sobre Naamã, que foi curado da lepra. Naamã, ele era sírio, ou seja, ele também era gentil. Essas 2 pessoas foram alvos da graça de Deus e do poder e do sobrenatural de Deus. E o porquê? Porque houve fé nesses corações. Não importa se essa fé vem de um povo que não é o povo judeu. Não importa a sua localidade. Não importa a cor de sua pele, como é o seu cabelo, o time que você torce. Não importa. Porque o que importa, o que nos faz viver o sobrenatural, o que nos faz viver e ver a glória de Deus, a graça de Deus na nossa vida, é a fé. É a fé. E para encerrar, eu quero lembrar com você o que está escrito, um texto muito conhecido de todos nós, em Hebreus, capítulo 11, que fala exatamente a respeito da fé. Eu quero encerrar com você, relendo e relembrando essa definição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí, então, ele vai dar mais alguns exemplos, e lá no verso 6, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, que a nossa fé possa se basear no sobrenatural. Que a nossa fé não se baseie apenas no natural, que seja uma fé falsa, uma fé rasa, mas que nós possamos, sim, nos basear no sobrenatural, aguardar o divino, esperar aqui a manifestação da graça do Senhor na nossa vida, a apresentação do Senhor, o Cristo, o Filho de Deus na nossa vida, e que nós possamos viver por meio da fé, uma fé que, como o próprio Jesus disse, move montanhas. Que nós possamos ter o nosso coração, a nossa fé firme na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Então, que nesta semana
eu e você possamos provar do sobrenatural de Deus. E eu compartilho com você que quando nós pedimos a presença, quando nós pedimos o mover do Senhor, nós provamos isso. Essa reflexão me veio em tempo de devocional alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e um dos momentos, nessa semana mesmo, nós tínhamos aqui com os adolescentes do Aviva, já aproveitando para compartilhar aqui algumas bênçãos do ministério com você, aqui no Colégio Batista em Carolina, no sul do Maranhão, nós temos também um trabalho especialmente com adolescentes de toda a cidade, né? Mas nós temos um grupo pequeno de líderes, que são os próprios adolescentes, que nós acompanhamos mais de perto. Em um determinado momento dessa semana, em que nós estamos nos organizando para ir até um congresso de liderança, nós estávamos justamente, né, eles estavam trabalhando para buscar alguns recursos, né, e uma das possibilidades tinha acabado de dar errado naquela manhã. Eu falei assim, então tá bom, vocês vão tentar ainda, né, vão para o plano B, mas nós vamos orar, né, agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. E nós oramos ali, nós estávamos na calçada do nosso espaço. Eu falei assim, então nós vamos orar. E nós oramos ali, eu e mais algumas meninas desse grupo, assim, vamos orar. E nessa oração nós agradecemos a Deus por tudo que nós já tínhamos feito e pedimos a Deus que Ele continuasse a abrir portas para nós, né? E naquela mesma manhã, na hora do almoço, nós oramos pela manhã e antes da hora do almoço, nós recebemos um grande presente do Senhor, uma porta aberta, né? Eles estavam trabalhando para juntar dinheiro para a nossa condução, né? A locação de uma van para poder ir até a cidade vizinha aqui. E naquela mesma manhã, nós recebemos uma van de graça. E aí, então, todos ficaram eufóricos, os adolescentes, né? Fizeram aquela festa quando receberam a notícia. Naquele momento, nós podemos nos lembrar. O Senhor respondeu às nossas orações, porque nós oramos e pedimos que Ele abrisse portas. Nós oramos com fé, crendo em quem o Senhor é. Então, que você não tem apenas a sua fé, né, no pedir, porque essas meninas, né, e meninos, eles pediram, mas foram à luta também, né, foram fazer aquilo que cabia a cada um deles, mas que a sua fé possa realmente crer que o Senhor, Ele abre portas, que o Senhor, Ele transforma situações, que o Senhor pode, sim, mover montanhas. É essa fé que Jesus espera encontrar no nosso coração. Amém, meus queridos? Então, que você tenha uma semana abençoada, cheia da manifestação, da glória e da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você possa, nessa semana, então, provar da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Nós continuamos os nossos cultos presencialmente na igreja e também os cultos online todo domingo às 7 horas da noite. Que você possa aí compartilhar essa boa notícia da salvação com outras pessoas, que você possa compartilhar esse culto, se você foi abençoado. Não deixe de enviar e compartilhar e abençoar outras mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe.